Antes de eu explicar uma coisa pesada, eu vou falar uma coisa divertida que a avó Maria falou para todos vocês. Tem um vídeo disso, que ela fala assim: não briga com a Joana Dark, nem sai do Evangelho e da Essência Whey antes de morrer. Por quê? Porque na hora que você desencarnar, é muito melhor você ter os guardiões da Joana Dark no seu desencarne, que eles vão te proteger para você não ser sequestrado ou vampirizado pelos vampiros energéticos, né? Então, isso que a Ângela acabou de nos explicar, eu trago a avó Maria explicando isso, que ela fala assim: você pode brigar com a Joana Dark e aí você não vai mais ter os guardiões que ela vai colocar no seu desencarne. Aí você pode falar, ah, mas eu vou ter os guardiões do Arcanjo Miguel. Não é assim. Às vezes você vai ter o guardião da padaria. O que que é o guardião da padaria? É aquele que fica lá na frente da padaria tomando conta dos carros. Não é o 007 que trabalha junto com a Joana Dark há anos e que protege a sua alma verdadeiramente contra todos os obsessores e vampirizadores no desencarne de pessoas. Eu estou brincando, mas na verdade, quando tem o desencarne, é muito delicado. Além da equipe médico espiritual, dos parentes para retirada do corpo, corte do, do fio, né, que a gente tem de conexão com o corpo, é necessário equipes de guardiões para que esse fluido vital, ok? Não é o fluido cósmico universal, é o fluido vital não que resta no finalzinho, ele não seja utilizado por nenhuma frente das trevas. E o que que, para vocês entenderem muito bem o que que é fluido vital, como que eu explico o fluido vital? Então, assim, quando você entra lá, os espíritos, né? Então, a gente tem lá no plano astral um monte de gente que vai reencarnar. E eles estão no ministério da reencarnação. Então, aí existe um planejamento de como será a vida da pessoa, quais são as provas, as expiações, com quem vai casar ou não, os países que vão morar, as pessoas que têm afinidade ou que têm karma que vão se encontrar. Então, tem todo um planejamento no Ministério da Reencarnação, tá? Isso está descrito em livros, também está no filme Nosso Lar, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre o nosso lar. O que que acontece? Decide-se que para aquela encarnação ser bem-sucedida, o ser vai ter 79 anos, 4 meses e 3 dias. E às vezes até 4 horas. Então, existe uma programação total de quanto de fluido vital vai se colocar naquele corpo, naquele que aquele espírito vai trazer, ok? Aí você vem com um fluido vital para 79 anos. Mas a pessoa teve vários problemas ao longo da vida e tira a sua vida, se suicida com 29 anos. E o fluido vital dos todos os outros anos que ainda faltavam? Ele não é que assim, ó, retorna. Ele fica com aquele fluido. Então, existem pessoas suicidas com fluido vital que ficam com aquela energia no umbral. É gravíssimo. Às vezes, depois é resgatado, depende de uma série de fatores, e tem que reencarnar, e às vezes tem que viver poucos anos na Terra para finalizar aquele fluido vital de uma vida precedente que se suicidou. São aqueles casos de crianças, não todos, tá? Vamos generalizar. De algumas crianças com grandes deformações físicas, tal, que vivem 12 anos, 5 anos e depois desencarnam. Algumas vêm aqui terminar o seu fluido vital em uma encarnação expiatória em condição grave devido ao suicídio. Então, isso é muito importante. Agora, todo mundo tem um fluido vital. E tem esse fluido, roda os órgãos, rodam as atitudes que a gente tem. É energia, nós temos energia. Mas tem algumas pessoas que agem em determinadas frentes e se desvitalizam. Já ouviram falar dessa palavra? Estou desvitalizada, estou sem energia. Na verdade, existe uma diminuição desse fluido vital em momentos da Terra, porque ele
Eu não vou dizer que é exatamente assim, mas é só para vocês entenderem. O fluido vital para 79 anos, cada dia vai dando um pouquinho, como se fossem pílulas. Só que se você se desvitaliza devido às suas ações, você pode sofrer vampirismo energético. Você pode trabalhar demais e entrar num burnout. Você pode se desvitalizar devido a emoções contrárias e não equilibradas, traumas, desvitalizar algum órgão e ter realmente um problema de um órgão. E a gente vê isso em pessoas que precisam de transplante. Então, existe uma desvitalização. Então, existem trabalhos espirituais da luz, e somente da luz, para a realização de tratamentos e o que a gente chama de reequilíbrio energético, ou no Brasil ainda se pode dizer isso, mas não é para competir com nenhum médico, porque os médicos da Terra são essenciais, mas são chamadas vulgarmente cirurgias espirituais, onde sim, os espíritos trabalham junto com médiums de cura no perispírito e muitas vezes no equilíbrio energético, na revitalização do ser. Pessoas que sofrem de obsessões gravíssimas, subjugação, também são desvitalizadas. E a gente tem que ver isso como uma grande frente de equilíbrio que a gente tem que manter. Nós temos que viver os nossos 79 anos, 4 meses e 3 dias vitais, vitais, energizados. Quando precisarmos de energia da luz, pedimos ao nosso mentor para realizar uma determinada tarefa que vai contribuir para a vida melhor, para um mundo melhor, e não para outras cenas. Tem pessoas que vão, e eu estou lendo, e vou falar muito disso, eu estou lendo um livro que está me ensinando muito, que é O Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni, e aí eu vou falar do mundo espiritual. O Cavaleiro da Estrela Guia, que é um espírito de luz, extrema luz no livro, o personagem, ele vai até o umbral, travestido de esqueleto, com uma capa preta, ele precisava ir numa assembleia. Aí depois acontece um monte de coisa que eu não vou dar spoiler do livro que vocês vão ler. Só que acontece uma coisa e ele se sente muito cansado e desvitalizado devido à baixa frequência do umbral grosso onde ele se encontrava. Tanto que os amigos dele quase desmaiam. Então, existem espíritos de luz que se desvitalizam para poder, quando estão com muitas, em trabalhos de muita periculosidade e de energias muito baixas. Como que você revitaliza um espírito? Você revitaliza através de tratamentos espirituais e da natureza nas colônias espirituais que é incrível a natureza cósmica, né? Depende de caso a caso. Então, vocês sabiam disso? Existe a desvitalização e como que a gente está vendo no Avatar uma cena de um ser que acabou o fluido vital e que depois renasce como um bebê com o fluido vital para tantos anos, para poder interagir com determinados seres e o objetivo final qualquer, único, evoluir. Entenderam? Posso entrar aqui onde tu disseste evoluir? Eu acho que o filme traz mesmo uma metáfora de evolução espiritual. Todo o povo Na'vi não parece, por ser assim indígena, mas é extremamente evoluído espiritualmente. E o Jacques, quando ele acaba por morrer no corpo humano, e renasce, digamos assim, no corpo do Avatar. Portanto, há aqui uma metáfora de evolução espiritual. E depois, antes de irmos para para o último vídeo, eu queria dizer só que ao longo do filme todo há aqui uma dualidade entre o bem e o mal, o conflito entre o bem e o mal, que eu não quero dizer outra coisa, entre os humanos e o povo Na'vi. Passa muita mensagem de responsabilidade de cada um de nós para com o planeta e o futuro da humanidade, porque foca muito nos Na'vi, na conexão que eles têm com a natureza, e ao passo que nós, o povo, os colonizadores humanos, são vistos como aqueles que foram para um planeta com uma ganância e para explorar a natureza. Portanto, há muito essa dualidade bem-mal e muita responsabilização e muitas mensagens que são transmitidas neste e no filme anterior.